Fala, turma, boa tarde. Hoje, dia 2 de julho de 2026, fazendo aqui um vídeo de fechamento do Ibovespa depois do pregão de hoje, tá? Então, a gente está com o Ibovespa trabalhando aqui, ó, nessa região de lateralização, depois desse forte movimento de descida dos 199 até os 168. Como a gente vem conversando aí dentro dos grupos, aí nos vídeos de último fechamento, seja ele no vídeo ou então mandado aqui por escrito para vocês. Desde aqui, ó, do início do mês de junho, a gente está trabalhando com o Ibovespa com suporte nessa região dos 168 mil pontos e resistência aqui nessa região dos 174, 175 mil pontos, tá? Então, ele se afastou dessa média móvel de 200 do gráfico diário do Ibovespa, com esse movimento aqui do início do ano, e aí a gente fez agora, depois aí da segunda quinzena de abril, esse movimento de retorno na média de 200, que é a tendência primária, e desde então a gente está há um mês aí lateralizado. E aí essa lateralização permitiu com que essa média móvel de 20 descendente chegasse nos preços. A gente fez um teste dela aqui, ó, no início ali de junho, voltou para testar a mínima, falhou, subiu e aí no segundo teste conseguiu romper. Parou aqui, ó, no topo anterior e aí essa semana a gente fez esse movimento de descida, não voltou a testar esse fundo anterior nem a média de 200, parou aqui, ó, na média móvel de 20, depois que rompeu, era resistência, passou a funcionar como um suporte. E aí, hoje, a gente subiu, tentando aqui fazer o rompimento desse topo. Então, o que a gente tem aqui, tecnicamente falando, é um cenário de lateralidade, mas o Ibovespa aqui, a partir desse momento, ó, ensaiando fazer um pivô de alta alinhado nessa média de 20, que seria esse movimento aqui, ó. Impulso para cima, correção na média móvel de 20, e aqui um novo impulso para cima, tentando romper esse topo. Se a gente conseguir romper esse topo aqui na região dos 174 baixo e fazer esse movimento aqui, a gente ativaria esse pivô de alta alinhado na média de 20, e aí a gente passaria a ter aqui, sob perspectiva da progressão de topos e fundos, uma progressão ascendente, tá? A gente já tem fundos na mesma região, topos na mesma região. Se a gente consegue romper esse topo aqui sem perder essa mínima, a gente passa a ter fundo, topo, fundo mais alto que o fundo anterior, e aí a gente teria um topo maior que o topo anterior, fazendo da mudança da tendência, tendo como perspectiva a técnica de progressão de topos e fundos, tá? Então, o que eu observo agora aqui no Ibovespa? Esta região da média de 20 é a região de suporte imediato. Se a gente não voltar para baixo dela e conseguir romper esse topo, a gente passa a ter aqui nesse movimento um pivô de alta alinhado nessa média, e aí a gente provavelmente veria aí uma entrada, uma maior entrada de momento comprador. Sabendo que aqui para cima, essa média móvel de 50 descendente é a primeira região de resistência imediata que a gente encararia um eventual rompimento desse topo. Então, à medida que ela está muito próxima aqui desse topo aqui, fica complicado sair comprando esse tipo de rompimento, porque ele pode bater nessa média e voltar, tá? Então tem que ter uma certa cautela em relação a isso, mas o Ibovespa aos poucos vai dando sinal de que encontrou aí fundo nessa zona aqui da média móvel de 200. E o cenário só volta a ficar preocupante mesmo caso a gente perca essa região da média de 200 e esses 168 mil pontos. E aí alguns pontos de atenção que eu gostaria de chamar aqui especificamente sobre o pregão de hoje. Hoje foi dia de payroll, como a gente veio comentando aí dentro dos grupos na parte da manhã. O payroll veio abaixo aí do projetado. Teoricamente, isso seria bom aí para o mercado emergente, bom para os mercados, uma vez que um payroll mais fraco sinalizaria aí um mercado de trabalho um pouco mais fraco lá nos Estados Unidos. Isso possibilitaria para o Fed não subir os juros, né, que era o cenário que muita gente tem aí para o final do ano, então não tem aumento de juros lá nos Estados Unidos. Naturalmente, isso enfraqueceria o dólar, ou seja, enfraqueceria o DXY, e isso aí poderia significar uma volta de um fluxo para o mercado emergente. Então, assim que a gente teve aquela divulgação ali do payroll logo pela manhã, a gente viu uma pancada bem forte. Se eu botar aqui, ó, no gráfico, no próprio DXY ou no próprio 10 anos, se eu colocar aqui, ó, no gráfico do intraday, 5 minutos, a gente foi essa barra aqui, ó. Então, ali, às 9h30, quando saiu o dado, ó, seja aqui ó, o DXY, seja o próprio 10 anos,
eles tomaram essa senhora marretada para baixo. Acontece que, com o decorrer do dia, o que a gente viu foi uma volta desses 10 anos. Tá? Então, ele recuperou, não só ele, como toda a curva, se vocês olharem aí, essa curva aqui de juros dos Estados Unidos, que eu mandei para vocês mais cedo, a queda aqui dentro dessa curva era bem grande até os 10 anos, só tinha o 20 e o 30 anos subindo, e eles recuperaram a grande parte ou toda a parte desse movimento aí durante o pregão. Então, isso aqui é um sinal amarelo, vamos ver como é que isso se comporta aí nos próximos dias. Lembrando que amanhã não tem pregão lá nos Estados Unidos, uma vez que é feriado por lá, então a liquidez tende a ser reduzida. No DXY, ele tomou aquela pancada, recuperou alguma parte, mas ainda assim fechou aqui no negativo, com uma queda de 0,54%, mas ele segue com aquela dinâmica mais altista que a gente vem conversando, depois de romper essa lateralidade aqui que durou um ano. E aí, ó, nesse movimento de subida, nesse zigue-zague ascendente, percebam como todos os fundos do zigue-zague foram aqui nessa média móvel de 20 do gráfico diário do DX, tá? Então, hoje a gente visitou essa média mais uma vez, ela funcionou como suporte, assim como funcionou aqui e assim como funcionou aqui, e aí entrou esse movimento de recuperação do intraday. Vamos acompanhar como é que vai ser esse movimento DXY aí nos próximos pregões, aí na próxima semana. Se ele retomar o movimento de subida, rompendo esse topo, ele mantém esse zigue-zague ascendente de curto prazo e conserva essa dinâmica de maior momento comprador de curto prazo. Por outro lado, se a gente perder a mínima de hoje aí nos próximos pregões, sem conseguir passar da máxima de hoje, isso aí seria um bom sinal aí, porque seria um dólar perdendo um pouco desse momento comprador e, naturalmente, um dólar com menos momento comprador tende a ser benéfico aí, seja para commodities, seja para mercado emergente. Tá? Então, vamos monitorar isso, mas, como eu falei com vocês, tem que ficar ali com o sinal amarelo da questão da curva de juros. Essa voltada aí do intraday não foi muito legal. E outro movimento interessante, tá? Que a gente também vem batendo aí nas últimas semanas dentro dos grupos, é esse movimento aqui, ó, do Dow Jones, tá? Se a gente olhar hoje, ó, o movimento lá fora, nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 1,14, SP500 ficou de lado e a Nasdaq caiu 0,8. Então, mais uma vez, a gente viu aí o setor de tech, o setor de IA, tendo uma performance relativa bem mais fraca, e o Dow Jones aqui, que é a questão dos setores mais cíclicos, da velha economia, começando a performar bem melhor que o Nasdaq. Então, eu vejo claramente que aqui no mercado americano está acontecendo um movimento de rotação de saída da Nasdaq aqui para o Dow Jones, tá? Então, isso aqui eu vejo com bons olhos, até olhando o mercado do Brasil, tá? Porque esse movimento que está acontecendo aqui no mercado americano, em algum momento, pode sobrar alguma coisa aí para o mercado brasileiro, uma vez que o Ibovespa, se for para escolher um desses três índices americanos para olhar qual teria um pouco mais de correlação, seria o Dow Jones. Tá? Não que eles sejam exatamente iguais, muito distante disso, mas entre Nasdaq e Dow Jones, a Bolsa Brasileira, sem sombra de dúvidas, vai ter uma correlação mais similar ao Dow Jones, uma vez que a gente não tem nada de tech aqui na Bolsa Brasileira. E, além disso, quando a gente olha aqui, ó, esse mercado emergente, a gente vê que o mercado emergente hoje ó, caiu 1,17, emergente sem China caiu 1,57, e o EWY, que é a Coreia, que é o mercado ligado à tech, a IA, semicondutores, caiu forte aí, ó, quase 3%, tá? Então, esse mesmo movimento que a gente está vendo aqui dentro do mercado americano, de saída da Nasdaq para o Dow Jones, a gente também está começando a ver aqui dentro desse basket de emergente, com o EWY, que é a Coreia, mais uma vez, é uma bolsa extremamente ligada a semicondutores, a IA, a tech, sofrendo mais do que o restante. Tá? Aqui, Brasil subiu 0,73%, a África do Sul 2%, Peru subiu 1,6%, e aqui a Coreia, sem sombra de dúvidas, foi aí a pior performance de longe aí dentro desse cenário. Então, juntando esse quebra-cabeça, já dá para começar a ver alguma coisa de pelo menos uma rotação aí entre o setor de tech para esses setores mais cíclicos, setores aí da economia antiga. Tá? Então, vamos ver se isso vai continuar aí nos próximos pregões, nas próximas semanas. Se isso continuar, eu vejo com muito bons olhos aí para a Bolsa Brasileira. E vamos ficar atento também como é que fica essa questão aí da curva de juros e do DXY, tá? Se esse DXY, como eu falei ali no início do vídeo, perder essa média de 20, também seria um movimento bem interessante
assim como a curva de juros lá nos Estados Unidos também começar a fechar um pouco, a perder um pouco desse ímpeto que a gente viu aí no último mês, mês e meio. Tá? Então vamos ficar atento e a gente vai se comunicando aí lá dentro dos grupos, tá, turma? Um abraço aí, boa resto de quinta-feira para todo mundo.